Então, podemos começar. Beleza, eu vou compartilhar minha tela aqui. Você vai conseguir. Ativa para mim, Nath. Olha isso, deu. Nunca tem que fazer nada. Deu. Vou só achar entre as milhões de telas. Espera só um minuto. Rapidinho, problemas técnicos aqui, rapidão. Entrou a Ana Clara do HMDCC aí, viu, Nath e Ju? Eu vi. Bem-vindos, instituições convidadas. Ana Clara, bem-vinda. Vocês podem passar para o pessoal, viu, gente? Quem tiver residente fora aí, pode passar o link das aulas. Deu certo? Deu, certinho. Deu. Tá ótimo. Vou começar então, pessoal. Meu nome é Júlia, para quem não me conhece. Eu sou da equipe da Clínica Médica lá do Odilon. E hoje vou falar um pouco de controle glicêmico no paciente internado. Essa aula eu tive a contribuição também da Luísa Diniz, que é outra plantonista que está na equipe da emergência também do Odilon. Deixa eu ver se está passando. Passou, pessoal? Só dá um ok para mim. Passou. Ótimo. Essa é a programação da aula. A gente vai focar muito nas estratégias para controle glicêmico no paciente internado. E essas foram as referências que eu usei para fazer, como para elaborar os conceitos e trazer as recomendações aqui. A aula surgiu, assim, a gente sabe que o controle glicêmico, na verdade, do paciente internado, muitas vezes deixa a desejar. E essa aula ela foi pensada quando, na emergência, no CTI-5 lá do Odilon, teve o boom de Covid e os pacientes foram ficando pacientes muito graves e a gente teve que transformar a unidade numa terapia intensiva mais ainda do que ela já era. E aí foi surgindo dúvidas no nosso dia a dia, que motivou a gente pensar nessa aula. Então, a primeira dúvida, assim, qual esquema usar de insulina subcutânea no paciente com dieta interal? Como fazer o controle glicêmico do paciente em jejum? A gente está usando menos insulina venosa do que deveríamos? NPH de 8 em 8 horas faz sentido? E, sobretudo, a gente está oferecendo o melhor controle glicêmico para o paciente? Isso tanto em contexto da emergência de terapia intensiva, quanto no paciente internado, que a gente passa também na enfermaria, a gente vê que os desafios são muito semelhantes. A importância do controle glicêmico na internação é prevenir, principalmente, eventos adversos relacionados à glicemia, seja a hipo quanto a hiper. A gente sabe que essas alterações vai gerar modificações moleculares, microvasculares, distúrbios de volemia e distúrbios hidroeletrolíticos, que vão prejudicar o nosso, a condução do caso do nosso paciente internado. Além do controle glicêmico, a gente tem que pensar na avaliação de dieta e um ajuste nutricional adequado, que vai favorecer um melhor controle glicêmico, tanto do paciente já diabético, quanto do paciente sem diabetes prévia, desconhecida. E a gente, durante a internação, também tem que pensar nos cuidados para a transição do ambiente para o ambiente ambulatorial. É uma oportunidade para o segmento do paciente e melhor controle do diabetes quando o paciente for para o domicílio. A hipoglicemia, então, é um dos eventos adversos que a gente tem muito medo durante a internação. Ela é caracterizada por uma glicemia capilar abaixo de 70 e uma glicemia grave seria aquela abaixo de 40. Esses episódios de hipoglicemia grave geralmente são precedidos de episódios mais brandos. E o nosso medo da hipoglicemia é porque muitas vezes o paciente não vai ter capacidade de reportar sintomas de hipoglicemia, seja porque é um paciente que está entubado, sedado, ou um paciente que já tem algum déficit neurológico que não consegue comunicar
efetivamente, e essa hipoglicemia fica persistente, o que pode gerar danos neurológicos irreversíveis. Mas algumas das manifestações clínicas de hipoglicemia seriam arritmias, déficits neurológicos agudos e transitórios, crise convulsiva e coma. Os fatores de risco maiores para a hipoglicemia no ambiente hospitalar são aqueles pacientes com disfunção renal, principalmente aqueles que já estão em procedimento de diálise, os idosos acima de 70 anos, pacientes com disfunção hepática, e como eu disse lá no início, episódios de hipoglicemia prévios. Então, o paciente que fez uma glicemia capilar de 69, 60, nos chama atenção para a possibilidade dele fazer uma hipoglicemia mais grave nos próximas horas ou próximos dias. Lembrar sempre que a hipoglicemia pode estar relacionada com erros de prescrição, erros de dosagem, quando aspira a insulina, né, que às vezes tem alguma dificuldade, e erros na administração. E estratégias para evitar a recorrência de hipoglicemia. No controle glicêmico, em geral, isso também é importante, que é o registro correto das glicemias capilares, seja ele através de prontuário eletrônico, seja através de dados da enfermagem, né, o registro manual, que a gente tem também muito lá no Odilon. Então, é importante esse registro da glicemia para a gente fazer o tratamento correto. E sempre que tiver um registro de hipoglicemia, a gente tem que rever o nosso tratamento com insulina. Às vezes, não esperar aquelas 24 horas, né? Não esperar o dia seguinte para fazer alterações na prescrição. Às vezes, essa alteração muitas vezes, ela tem que ser dinâmica e fazer a alteração na mesma hora que você viu a hipoglicemia. Além disso, sempre lembrar de reduzir as dosagens de insulina quando a ingesta calórica está reduzida ou se prevê uma suspensão, e evitar o controle rígido da glicemia capilar nos pacientes críticos. Já a hiperglicemia, a impressão é que eu acho que a gente tem um pouco menos de receio da hiperglicemia, mas ela é mais frequente ao mesmo tempo. E o que a gente vê de estudos é que até 40% dos pacientes internados vão manifestar com hiperglicemia, sendo que até 1/3 deles não tem diabetes prévia. E o que acontece para o paciente ter mais predisposição à hiperglicemia é que ocorre Além disso, no contexto de internação, a gente também usa medicamentos e soluções que favorecem a hiperglicemia. Lembrar do corticoide, que a gente está usando bastante no contexto de COVID. A própria noradrenalina também favorece a hiperglicemia. E as soluções que a gente faz de soro-isquema, que a gente às vezes coloca um aporte glicêmico além do necessário para o paciente. Além disso, a dieta interal também favorece a hiperglicemia, uma vez que a dieta interal muitas vezes tem um valor, tem uma quantidade de carboidrato muito alta, então os pacientes tendem a hiperglicemia, e o paciente no estresse também está liberando mais citocinas inflamatórias que predispõem a essa alteração metabólica. Esse gráfico aqui é para ilustrar essa demanda de insulina que o paciente internado tem. A gente vê que a demanda é crescente, principalmente no paciente mais grave, seja das doses basal da insulina, quanto daquelas doses de bolos, né, que seria prandial ou nutricional. A hiperglicemia está relacionada a efeitos adversos, como aumento da taxa de infecção, aumento de complicações hospitalares, como tromboembolismo, dificuldade de cicatrização de feridas, aumento do tempo de hospitalização e aumento da mortalidade. Esse gráfico é para ilustrar esse aumento da mortalidade diretamente relacionado
com a glicemia sérica. Aqui destaca que o paciente que não tinha diabetes tem uma maior mortalidade diante da hiperglicemia. Mas isso muitas vezes está relacionado, isso daqui está associado, na verdade, provavelmente à gravidade da doença, que por ser uma doença de maior gravidade, causa mais hiperglicemia e, portanto, também maior mortalidade. No atendimento hospitalar do paciente com descontrole glicêmico, o que a gente tem que pensar primeiramente? A gente tem que pensar em quais situações vamos solicitar a hemoglobina glicada, o que eu acho que a gente deixa muito de fazer na internação. A gente tem que sempre solicitar a hemoglobina glicada quando foi identificada hiperglicemia na admissão hospitalar, uma glicemia capilar acima de 140. Além disso, todos os pacientes com diabetes, seja ela tipo 1 ou tipo 2, que não têm o resultado desse exame nos últimos 3 meses. No ambiente hospitalar, a gente tem que pensar a terapia com insulina vai ser nossa principal ferramenta para a gente lidar com o controle glicêmico durante o estresse. A gente usa a insulina basal, que seria aquela para evitar a gliconeogênese e a cetogênese, que vai fazer um nível de insulina mais regular, assim, contínua ao longo das 24 horas. A insulina que a gente às vezes fala, né, a insulina de bolos, que a gente traz aqui o nome insulina das refeições ou insulina nutricional, que seria aquela insulina que a gente vai dar antes das refeições, que isso ajuda o paciente a entender a necessidade dele quando ele alimenta, que talvez isso seja uma estratégia, isso é inclusive uma estratégia pensando na deshospitalização. E o uso da insulina nutricional é o nome que a gente fala quando o paciente está em uso de dieta integral contínua, que é preferível do que a insulina das refeições. E a dose extra de insulina para correção, que eventualmente vai precisar, dependendo da demanda do paciente, pensando em um estresse agudo maior, ou o paciente que iniciou uma terapia com corticoide, e que a gente vai ter que fazer ajustes através dessa dose de correção para evitar hiperglicemias contínuas ao longo das 24 horas. Aqui é um estudo publicado no New England, que eu trouxe, foi publicado em 2009. É um estudo importante porque ele foi um estudo multicêntrico que acompanhou pacientes críticos internados e avaliou o alvo glicêmico. Até esse estudo, os resultados eram muito divergentes de cada RCT. E esse estudo ele trouxe para a gente que o controle glicêmico menos restritivo estava relacionado a menor mortalidade, porque a glicemia capilar, que se você colocasse o alvo glicêmico entre 80 a 110, que seria um alvo mais rígido, está relacionado a aumento de hipoglicemias e mortalidades. E esse resultado desse estudo foi corroborado por resultados de meta-análises subsequentes que foram feitas. Então, o nosso alvo glicêmico, por meio desse estudo, a meta é 140, 180. Existem cenários que a gente pode querer um controle mais rígido, por exemplo, no pós-operatório de cirurgia de porte maior, e no paciente com desfecho, alguma doença cardiovascular mais grave. Nesses pacientes que a meta glicêmica é mais rígida, a gente tem que ter uma atenção redobrada com a hipoglicemia por conta do risco do paciente desenvolver ao longo da internação. A mensuração da glicemia capilar nos pacientes internados, então, preferencialmente vai ser antes das refeições. E aqui entra a importância da gente fazer um protocolo com a equipe multidisciplinar, avaliando o médico, a equipe da enfermagem, a equipe da nutrição e a equipe da copa, porque a gente tem que ter horários das refeições bem certinhos, então, em cada enfermaria determinar isso, para a gente conseguir olhar a glicemia capilar meia hora antes das refeições, que seria o ideal, considerando que o que a gente tem disponível no Odilon e na maioria dos serviços públicos é a insulina regular, né, para fazer as correções.
Horários fixos podem ser usados também, por exemplo, de 6 em 6 horas, 4 em 4 horas, no paciente que está com dieta interal contínua. E no paciente em uso de insulina venosa, os horários devem ser menos espaçados, né? De 2 em 2 horas. Em casos especiais, inclusive horários menores, de 30 em 30 minutos, no paciente que está com cetoacidose mais grave, ou o paciente de 1 em 1 hora, porque ele está fazendo mais hipoglicemia, está com controle mais lábil. Como alcançar o controle glicêmico, então, do paciente internado? Quais as terapias que a gente tem como possibilidade? Primeiro, a manutenção dos hipoglicemiantes orais. Segundo, esquemas de correção. Terceiro, o esquema basal bolos, o esquema basal refeição. E quarta, a insulina venosa. A manutenção dos hipoglicemiantes orais, a gente vê muito pouco no ambiente hospitalar, porque a maioria dos nossos pacientes são muito graves. Mas a gente pode considerar a manutenção do uso em algumas situações específicas. Por exemplo, aquele paciente que foi para o hospital, tem uma aceitação, mas tem uma aceitação adequada de dieta, não tem perspectiva de redução da ingesta oral, é um paciente que está estável, não tem disfunções orgânicas, e o paciente que tinha um controle glicêmico prévio adequado. A gente fala muito desse manutenção dos hipoglicemiantes orais em um paciente que faz uma internação eletiva, seja para uma cirurgia de pequeno porte, ou paciente que está fazendo transição de uma terapia venosa para oral para alta, por exemplo, em anticoagulação. A metformina, que é o hipoglicemiante oral que a gente mais tem contato, a gente tem que ter uma atenção mais redobrada por conta do risco de acidose lática. Então, a maioria dos cenários ela vai ser contraindicada no ambiente hospitalar. E em todo paciente crítico na sala de emergência e em contexto de CTI, a gente tem que suspender o uso. O esquema de correção, então, é um esquema que a gente corre atrás para a correção da glicemia. Não é o ideal, mas ele pode ser uma estratégia inicial nos pacientes que desconheciam diabetes ou que estavam bem controlados em domicílio. Ele vai ser usado com a insulina rápida ou ultra rápida. No nosso cenário, o uso da insulina regular e avaliar o uso em intervalos pré-definidos, igual a gente comentou, preferencialmente antes das refeições. E as correções, a quantidade de insulina tem que considerar a situação do paciente e o paciente individualmente. Aqui é uma tabela que a Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda de correção. Então, usa glicemias pré-determinadas e quanto de insulina regular que a gente poderia dar nesses pacientes. Mas lembrar, igual eu falei, que existem situações que a gente vai mudar um pouco a tabela, e principalmente em relação aos pacientes. Aqueles que são idosos, têm uma disfunção renal ou uma disfunção hepática, a gente tem que considerar a redução da dose. É o que a gente chama do paciente que é mais insulino sensível. E desculpa, daqui foram 2 imagens copiadas, mas na verdade aqui seria o aumento da dose. O aumento da dose em pacientes que a gente chama de como se fossem insulino resistentes. O paciente obeso ou o paciente que já está usando insulina em doses mais altas, insulina NPH, em doses mais altas no domicílio e que já tem um descontrole glicêmico mais importante. E o esquema basal bolos é o esquema que a gente preferencial nos pacientes no contexto hospitalar, que é uma tentativa de mimetizar a secreção fisiológica da insulina. As insulinas que a gente tem disponível no nosso cenário, que a gente vai fazer esse esquema, seria a NPH, que tem um pico de ação de 2 horas e uma duração de 14 horas, e a insulina regular, com pico de ação de 1 hora, com duração de 4 a 6 horas. Esse esquema ele pode ser usado nos pacientes com alimentação restrita ou suspensas. Lembrar que o paciente que já tem um diabetes avançado, diabetes tipo 1, ele não tem uma insulina, a quantidade de insulina do organismo dele não supre a necessidade, então a gente tem que repor com um esquema basal,
né, de insulina NPH, e às vezes vai ser necessário insulinas das refeições, né, insulinas regulares, mesmo com ele alimentando restritamente. Nesses pacientes, sempre atentar para o maior risco da hipoglicemia com o uso da insulina regular. Além disso, o paciente com uso de dieta interal também vai poder usar o esquema basal-bolus, que a gente vai usar basal com insulina nutricional, que a gente falou antes. Diferentes esquemas podem ser usados, não existem superioridade entre eles, então você pode fazer uso da insulina NPH com a regular ou a glargina com a lispro. Não existe superioridade entre eles, mas eles têm sim evidência e recomendação de uso nos pacientes com dieta contínua. A gente recomenda o alvo da glicemia capilar um pouco mais no limite superior, para evitar hipoglicemias em caso de descontinuação da dieta, que é mais comum no paciente que está com dieta interal, né? Perde sonda, entope sonda, suspende o uso por algum exame, então fica mais atento. Como que calcula a dose nesses pacientes? Nos pacientes que usam insulina prévia, a gente tem que somar as doses diárias da insulina em domicílio. Naqueles pacientes virgens de insulina, a recomendação é iniciar 0,6 unidades por quilo dia. Isso é uma recomendação da ADA, mas existem recomendações até de 0,4 unidades por quilo dia. E aí eu acho que vale a pena a gente pensar assim naqueles pacientes que a gente já comentou, que talvez tem mais chance de ser insulino sensíveis, fazer a unidade 0,4 em vez da 0,6. E aí a gente vai dividir essa dose calculada entre 2/3 às 8 horas e 1/3 da dose antes de dormir. Cada dose deve ser composta por metade de NPH e metade da regular. Agora, passando para a insulina venosa. Quais são as indicações de insulina venosa? Mudança rápida na necessidade de insulina. Então, o paciente crítico, né? Às vezes está em uso de dieta integral, mas vai suspender para fazer algum exame. Ou ele está mais grave e aí a gente vai querer esse paciente com um controle glicêmico mais rígido. Além disso, pacientes que têm um edema mais importante, que vai prejudicar a absorção, assim como a má perfusão periférica, que também prejudica a absorção, pacientes que estão necessitando de suporte hemodinâmico, pacientes com aminas vasoativas, pacientes com nitroprusiato dose mais alta, também é indicativo de uso da insulina venosa. Além disso, pacientes com nutrição parenteral total e pacientes críticos. Aqui essa tabela para mostrar as recomendações da insulina venosa, o nível de evidência A para o paciente com cetoacidose, estado hiperglicêmico osmolar, o paciente com infarto ou choque cardiogênico, os pacientes com doença cardiovascular, igual eu falei, são pacientes que a gente quer um controle glicêmico mais rigoroso por conta de piora de desfechos clínicos, e os pacientes críticos, pós-cirúrgicos, né, que estão em VM, também é uma recomendação A de uso da insulina venosa. A insulina venosa, ela tem a vantagem porque a meia-vida dela é muito curta, de 4 a 5 minutos. Então, suspender o uso da insulina, acaba o efeito dela muito rapidamente. Se a gente se tem um contexto de hipoglicemia, a gente tem um controle muito mais na nossa mão. A gente tem que ter atenção para o paciente com glicemia capilar acima de 300, então, sempre lembrar do risco de cetoacidose e necessidade de investigação nesses pacientes. Não esquecer disso, que pode acontecer no paciente que está em uso de insulina contínua. E o cálculo da dose inicial pode ser feito de diferentes formas. A gente pode usar, de novo, a dose de insulina domiciliar, dividir ela em 24 horas e fazer a infusão da insulina. A gente pode usar doses pré-determinadas, como 0,02 unidades por quilo-hora até 2 unidades por quilo-hora, sendo que a 12 unidades é mais em contexto de um estado hiperglicêmico grave. A gente pode calcular até através dessa forma, de uma fórmula
que eles também recomendam, que é essa glicemia atual, menos a glicemia mínima, por exemplo. A gente quer a glicemia mínima de 140, e o paciente está com uma glicemia atual de 300. 300 menos 140 vezes um fator de correção. E esse fator de correção também é pré-determinado por diretrizes que vai variar pela sensibilidade, pela gravidade do doente. E lembrar da necessidade de bolos nos pacientes hiperglicêmicos, porque se a gente só ligar a 2 ml hora, talvez esse paciente vai piorar nas próximas horas, se a gente não fizer um bolos. O paciente em uso de insulina venosa, que vai fazer a transição para o subcutâneo, também tem que ser planejada. A dose do subcutâneo, a gente tem que calcular entre 75% a 80% da dose diária da insulina venosa, sendo que a gente tem que administrar a insulina subcutânea 1 a 4 horas antes da suspensão da insulina venosa. Porque se a gente fizer no mesmo, suspender assim que fizer a NPH, ele vai ficar um tempo sem cobertura de insulina e vai tender a fazer hiperglicemias graves. Considerações práticas do uso da insulina venosa, então. A dose é 100 unidades de insulina regular em 100 unidades de solução salina 0,9%, para fazer uma solução de concentração de 1 unidade por ml. A gente deve usar o acesso único para infusão de insulina, para evitar modificações da velocidade. Quando a gente vai fazer a primeira solução, desprezar 10% da solução através do equipo, porque a insulina às vezes pode ficar aderida à parede do equipo e vai prejudicar também a concentração, vai dar uma concentração aquém do que a gente calculou. E essa solução de 100 ml, ela vai durar 6 horas. A gente tem que renovar a cada 6 horas para a gente manter o efeito adequado da insulina. E a gente vê que a maioria dos setores tem protocolos de uso da insulina endovenosa. E esses protocolos são importantes porque eles devem incorporar o conceito que cada paciente pode comportar de uma maneira e o tratamento é dinâmico ao longo do curso da doença. Esses protocolos são para a gente pensar nisso e são para a gente reforçar isso ao longo da estadia dele do paciente em contexto de terapia intensiva. Esses protocolos facilitam a comunicação entre a equipe médica e a equipe de enfermagem. Além disso, eles permitem a gente atingir uma glicemia-alvo o mais rápido possível e conseguir manter essa glicemia dentro dos valores esperados. Além disso, diante de hipoglicemia ou quedas bruscas no valor de glicemia capilar, eles também vão ter orientações de como manusear a insulina EV. E, normalmente, tem também recomendações sobre a transição para a insulina subcutânea. A Luísa, então, ela montou um protocolo de insulina venosa que a gente ainda não incorporou no CTI, mas que a gente vai discutir bastante sobre isso nos próximos dias, para a gente discutir principalmente com a equipe de enfermagem e nutrição sobre o que a gente pode mudar e o que a gente pode fazer para melhorar o controle glicêmico. A gente dividiu entre paciente estável e paciente instável. O instável vai receber a insulina venosa, e aí vai ter o protocolo de como iniciar a glicemia venosa e, além disso, como fazer o controle glicêmico do paciente que já está em uso. Se a gente como aumentar essa infusão e quando diminuir, né? Quando vai ser adequado. E como manejar a hipoglicemia, que é realmente o que a gente fica muito preocupado, principalmente no paciente que está em uso de insulina venosa contínua. Agora, para terminar, né, revendo as dúvidas que a gente falou. A NPH de 8 em 8 horas faz sentido? Desculpa, o sentido está todo errado. A NPH de 8 em 8 horas não é uma rotina, uma vez que, lembrando de como que é a farmacocinética da insulina NPH, não faz tanto sentido a gente colocar
a NPH em intervalos mais frequentes. Preferencialmente vai ser feita de manhã e à noite. Algumas situações a gente pode fazer o uso da NPH mais frequente, às vezes não de 8 em 8 horas, mas considerando as refeições, principalmente naqueles pacientes que já têm um controle glicêmico prévio muito mais complicado e que já estão em uso de dose de insulina, doses mais altas. Será que a gente está usando menos insulina venosa do que deveríamos? A gente acredita que sim. O uso da insulina venosa no contexto do paciente grave tem que ser pensado, reavaliado de forma bem dinâmica ao longo de um plantão, né? Não deixar isso para ser pensado só no dia seguinte. Às vezes a gente vai ter que instituir a insulina venosa no meio do plantão, vendo as glicemias, duas glicemias continuamente aumentadas. Não deixar passar o tempo, né? Não perder tempo para começar a insulina venosa. É uma forma segura e adequada de controle glicêmico. Como fazer o controle glicêmico do paciente em jejum? Então, o paciente em jejum, de novo, ele pode necessitar da insulina subcutânea ou venosa para o controle da glicemia, e ele pode, inclusive, precisar de um esquema basal bolus, tá? Não ficar com receio disso, mas sempre ficar atento para as hipoglicemias. E no paciente com dieta interal, qual é o esquema usado de insulina subcutânea? Então, mesmo na nutrição interal contínua, o paciente pode precisar do esquema basal bolus, o esquema basal com insulina nutricional. Não é uma contraindicação, inclusive, muitos deles, a maioria vai precisar, e a gente vai ter que adequar o esquema para o aporte calórico que ele está recebendo. Se vocês tiverem mais dúvidas, a gente vai abrir agora para discussão. Muito obrigada. Parabéns, Ju! Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Foi ótima, Júlia. Obrigada. Nada. Muito completa, né? Dá para a gente discutir muita coisa aqui. Eu vou começar perguntando uma coisinha, enquanto os residentes vão tomando coragem aí, beleza? Aqui, Ju, principalmente alguém da enfermagem aí, tipo um Cleiton, não sei se tem, Natália, o esquema de insulina regular que você colocou como uma validade para ela permanecer em infusão por 6 horas, né? Sim. A insulina na BIC, certo? Isso. Isso. Eu não estou lembrando, assim, acho que é uma prática, então, que a gente está fazendo errado, não? A gente não troca essa insulina em 6 horas, não? Renato, Você sabe? que eu também achava, não sabia da troca, e foi, inclusive, de manual da Sociedade Brasileira de Diabetes e alguns manuais que a gente pegou também do uso da insulina venosa de outros hospitais, inclusive do Metropolitano, a gente usou para ajudar, né, na elaboração de um protocolo lá para o CTI, e tem essa recomendação de Espera aí, Juju, que você sumiu. tem que olhar. Que pena. Isso. Não sei se a Nath sabe. Travou, Júlia, seu final. Ô, Ju, seu sinal, sua internet falhou aí nos últimos 17,5 segundos. Então, pode repetir. Eu não sei o que eu falei nos últimos 17,5 segundos. Você estava falando de onde você estava querendo falar da brilhante evidência que você ia apresentar para a gente e jogar fora a metade da insulina que a gente usa no dia a dia para convencer que isso realmente a gente deve fazer. Num cenário de caos e falta. Recursos escassos. E num cenário que a gente vê o resultado em tempo real, né? A insulina faz parte de um grupo de drogas que é titulável, né? Você dá e vê, você dá e vê, você dá e vê. Você controla. Então.
Léo, evidência. Oi, Júlia. Não pesquisei. Oi, Júlia. Oi. Tudo jóia, Antônio? Saudade. Oi. Antônio. Saudade, meninos. Ei, Saudade. Antônio. Tudo jóia, Bernardo. É verdade mesmo. A gente troca a insulina a cada 6 horas. Tá? É uma prática rotineira em todos os CTIs do Odilon. Então, a gente tem realmente um uso, um desuso, na verdade, quando se tem uma vazão muito baixa de insulina. Há várias insulinas no mercado, mas por um consenso de validade, a gente utiliza 6 horas. A gente já teve vários outros horários no Odilon Berens, como 24 horas, 8 horas, e por consenso, a nossa última insulina utilizada no Odilon Berens, a validade é de 6 horas. A Significa que o paciente ele precisa estar usando 17 ml 17 unidades por hora para você não jogar fora a insulina. Exatamente, Léo. É muito insulina. Essa solução padrão, então, vai ter que mudar, né? Talvez seja ideal mudar. Para 50/50. 50, né? Isso. Exatamente, uma ideia excelente. Muito bem. Então, vamos sair anotado isso aí. Ficou uma anotação, mas a gente entendeu mal por quê, né? Assim, foi só uma recomendação do fabricante, no final das contas? Exatamente, Bernardo. Exatamente, Bernardo. É uma recomendação do fabricante. Uma vez que a insulina agrega nas paredes do equipo, ela tem uma validade. Então, quanto mais tempo a gente passa utilizando essa insulina, menos efetiva ela vai ser. Não, e a gente, assim, não está partindo do nada, né? A gente sabe que a insulina tem que ser mantida na geladeira, né? Esse é um uso, é uma prática, né? Indispensável para o uso da insulina. A gente sabe mesmo que a gente não sabe direito qual que é o tempo, né? A gente não sabe se é 6, como o Antônio disse, se é 8, mas é importante ter um padrão, né? Então, se a preocupação é o desperdício, eu acho que a gente... e se a gente for pensar bem que trocar 6 horas é trocar uma vez no plantão, né? Não é um grande problema, né? Vai trocar uma vez aí, 2 vezes no plantão no máximo. Então, acho razoável a gente manter essa prática e o importante é talvez tentar evitar o desperdício aí, porque realmente é 100/100 não tem condição, né? Vai jogar no mínimo metade. Vai jogar muita coisa fora. A gente fica pensando, a enfermagem vai xingar de ter que trocar. Já vão trocar. Você está jogando negócio fora, tem que trocar a partir de amanhã esse negócio, né? Para 50/50. Tem uma dúvida aqui, Júlia, você está vendo? Da Jéssica. Acabei de ver. Você comentou que 2/3 da dose às 8 horas e 1/3 antes de dormir sobre a basal bolus, que é a dúvida, né? Sendo cada dose composta de metade de NPH e metade regular. No caso, a NPH seria nesses horários irregular antes do almoço e jantar? Ótima pergunta, né? A regular, normalmente, a gente tende a fazer antes das 3 refeições, né? Não só em 2 horários. Se a gente vai optar por fazer... Porque, assim, tudo ficou dando a entender que a regular a gente faz só 2 horários, mas ela é a necessidade da refeição. Por isso que é melhor a gente pensar em esquema basal com como insulinas da refeição, para a gente fazer sempre antes e adequar à ingesta dele, né? Talvez no café da manhã ele come pouco, então a gente vai dar menos regular, mas o ideal seria nesses 3 horários e não 2. Almoço e jantar. O importante é daquele cálculo, né? De onde você definiu quanto de insulina você vai dar, saber que 2/3 desse tanto que você definiu é de manhã e 1/3 antes de dormir, e que metade disso tem que ser NPH e metade regular dividido entre os horários, né? Isso, e aí a regular pode de 8 em 8, né?
E lembrar desse conceito importante que você falou, que a gente não usa tanto esse nome, né? De que regular é refeição e nutrição. O nome que a gente deveria usar mais para esse tipo de insulina, né? Para tirar o medo daquela pergunta que a gente teve, que teve muito agora nessa época Covid. Pode usar regular no paciente que está com dieta interal, né? Então, se alguém tiver mais dúvida relacionada a isso, isso é um dos objetivos dessa aula aqui hoje, né? De ficar claro que a insulina regular tem um papel nutricional aí, né? Aquele gráfico que você mostrou no início, né? Uhum. Teve uma pergunta, né, da técnica de enfermagem, e assim, um comentário, na verdade, Nath, olha só, toda vez que o paciente usa essa combinação aqui, ele está fazendo hipoglicemia. Essa bendita insulina regular é que está fazendo a hipoglicemia do paciente. Aí, quando a gente foi revisar, não era isso que estava fazendo a hipoglicemia do paciente, era aquela outra pergunta, né? Faz sentido usar NPH de 8 em 8 horas? Sendo que, às vezes, a pessoa aumenta só a NPH e esquece da regular, que tem esse papel. Então, a hipoglicemia não era por isso, a hipoglicemia era por conta da NPH de 8 em 8 horas. Que aí você vê bem o que né, foi falado, o pico de ação em 2 horas, ela age em até 14 horas, o dia só tem 24, então é raro, eu não vejo muita utilidade, né? Uhum. Boa noite, Ju. Tudo bom? Excelente aula aí, parabéns. Obrigada. Fiquei com uma dúvida sobre a insulina venosa. Você mostrou um dos jeitos de a gente calcular o ritmo, seria aquela conta da glicemia atual menos glicemia mínima vezes o fator de correção. Eu fiquei só uma dúvida conceitual mesmo. Esse fator de correção não é aquele fator de sensibilidade do cálculo de 1.500 dividido pelo tanto que o paciente usa de insulina, ou é isso mesmo? Eu acho que não é esse cálculo não, João Marcos. Tanto que esse fator de correção, eu achei esse que eu trouxe mais a título, porque as diretrizes falam dele, sabe? A ADA fala. Mas eles fazem esse fator de correção, inclusive, muito variável. Então, eu não acho que é isso que você comentou. Posso estar enganada. Não sei se Nath, Bernardo, eu aí, sabe? Não, eu até tentei usar, deu uma dose cavalar, eu fiquei na dúvida. Eu acho que é outra coisa, eu tentei procurar, mas não achei o que seria esse fator de conversão, não. Não, eles usam, tipo assim, o fator de correção vai variar de acordo com o paciente, de acordo com o alvo da glicemia. Eu acho que é mais isso que você falou mesmo na aula, definir, né? Qual que é o perfil, o grupo do paciente, ele entra no grupo de risco para tanto fazer hipoglicemia ou ser mais invasivo, em quanto de insulina que você vai dar, e quanto que você quer corrigir dessa... Eu desconheço o fator de correção, confesso, mas eu consegui ver uma aplicabilidade muito rara para a gente usar aquela parte ali. Vocês não acham, não? Eu acho que a gente já, o restante todo, acho que serve para a grossa maioria dos pacientes, ou talvez a totalidade dos mesmos. Eu acho que a gente tem que voltar tanto no básico, que é isso, fazer acontecer basal bolus, que não acontece, fazer acontecer insulina venosa nos pacientes que são indicados, que também não acontece, acho que a gente faz para menos, tanto uma coisa quanto outra, que essa parte dessa formulinha aí, com esse fator de correção também não me chamou atenção, assim, acho que a gente não está lá nesse momento. Tranquilo, gente, obrigado, hein? Ô, João, é só porque a gente não usa isso mesmo, não, viu? Para responder assim, você viu aqui que tem um consenso, né? Porque é uma tendência também do paciente crítico, conta é ruim. Bom é dose e efeito. Faz, checa. Então, eu até entendo, eu realmente desconheço qual que é a quantia para esse fator de correção, mas que tem alguma coisa a ver com dose e efeito, assim, sabe? Que a gente usa na prática. Quer dizer, nós usamos na prática esse fator de correção. Esse fator que a gente usa, ele é muito gestalt clínico, que a gente vira e a gente faz um ajuste baseado na dose-resposta, na delta variação e outras coisas que a gente está utilizando. É mais do que ser uma conta matemática. Agora, se tiver uma, você percebeu que nós todos desconhecemos, a gente não usa.
Então, não deve ser nada assim, extremamente relevante para a gente se preocupar. E está alinhado com a tendência atual da gente fazer pouca conta metabólica, né? Porque o corpo ele é mais do que 2 compartimentos separados por uma membrana, né? Então, essas contas não costumam dar certo, né? A gente costuma ver muito essas continhas, elas são só um guia para a gente começar e depois a gente vai ajustando aí por dose e resposta. A gente faz para muitas coisas. Excelente. Estou aproveitando para falar isso porque esses dias a gente teve uma hiponatremia bem grave na sala, igual faz tempo que eu não vejo na sala de emergência, e é a mesma lógica, né? Menos conta mais para ter um parâmetro para começar, e mais monitorização, checagem e ajuste. Oi, Júlia. Oi. Maíra aqui. Eu queria que você voltasse naquela tela, não sei se você ainda está conectado, do protocolo de correção de insulina em bomba. Eu não sei se eu entendi direito o protocolo, mas quando o paciente já está usando insulina em bomba e ele está ficando hiperglicêmico ainda, aí eu vi que vocês colocaram, né, o ajuste de velocidade. A gente faz bolos além do ajuste de velocidade ou a gente não faz bolos? Porque eu já vi algumas pessoas fazendo bolos além do ajuste de velocidade. Maíra, eu passei rápido no protocolo, porque a gente não falou com os principais chefes do CTI-5, sabe? A Lu comentou comigo, a gente colocou aqui mais para a gente discutir mesmo. Por isso que eu passei rapidinho. Mas, a princípio, a gente não faz bolos, sabe? Pelo menos os protocolos que a gente viu, não tinha indicação de bolos. Uhum. Não, beleza. Era essa dúvida que eu tinha. Obrigada. E acho que o Léo falou já também, né, junto com a aula da Ju, aí é dose-resposta de uma droga de efeito rápido, né? Então, se vai estar lá de meia hora e uma hora, eu acho que talvez o bolos possa trazer, não sei que você esteja lidando com um valor absurdo, possa trazer, eventualmente, mais malefício que benefício. Mas gestalt clínico, como o Léo já também falou. Acho que né? Quando vem lá, o que eu faço com a insulina? Tá tanto. Aí você pergunta, a glicemia deu tanto. Não tem como você fazer nada com a insulina se você não olhar o quanto que deu antes, né? Acho que isso tem que ser bem medular. Tá com insulina venosa. O técnico chegou para você e falou que tá 350. Passa a insulina para quanto? Como que você vai saber? Tem que olhar quanto estava antes, para que rumo que tá indo. E eu acho que a ideia das meninas é fazer isso funcionar de maneira mais medular, de maneira mais prática lá, né, no CTI, com o protocolo. A rigor não precisa do médico, né, para isso. Isso assim, é uma coisa do nosso meio, né? Isso não precisaria do médico, tá? O médico prescreve o protocolo, a equipe segue o protocolo. Inclusive, acho que funcionaria bem melhor, né? Se não tivesse o médico no meio do caminho. Que aí troca o plantão, o outro, desliga a insulina, não tá nem sabendo o que está acontecendo. E aí nem começou a subcutânea, nem começou o basal bolo, já desligou a venosa, aí chega no outro dia, o paciente estava com glicemia controlada, voltou tudo atrás. Uhum. Isso aí vale para 50% das coisas da medicina, viu, né? Tirar o médico. Oi, gente. Rapidinho, vocês estão me ouvindo? Então, Vitor. Só porque essa fórmula, mais ou menos um mês, eu estava olhando isso coincidentemente. Essa fórmula, na verdade, é para você saber quantas ml hora na bomba você vai iniciar de insulina. Então, esse fator de correção, pelo que eu lembro, é 0,02. Então, se o paciente tem, por exemplo, uma glicemia de 220, você quer uma média que ele fique ali em 120, você faz 220 menos 120 vezes 0,02. Dá, por exemplo, 2 ml hora, você vai iniciar na bomba, depois você vai titulando. E quando o paciente tem, por exemplo, sinais de resistência insulínica, você pode ir com um fator de correção até 0,05, sabe? Mais ou menos, acho que ajudou um pouco aí. É isso mesmo. O fator de correção muda, né? Eu acho que é isso que é importante a gente ter na cabeça, assim, para entender a fórmula que vai variar do paciente, né? Beleza, Vitor. Obrigado. Obrigada. A gente continua sem usar, mas foi ótimo você ter falado. O Matheus mandou aqui no grupo, no chat, uma dúvida em relação ao uso da insulina com
acesso único, né? Eu acho que o Braga, inclusive, mandou no grupo que ela pode ser usada junto com outras drogas. Eu acho que quando a preocupação de uso da insulina no acesso único é garantir a velocidade de infusão, né? E não que que a ação diminua com o uso de outras drogas. Eu acho que é só garantir a velocidade de infusão que a gente consegue na bomba, adequadamente numa bomba de infusão, né? Então, eles, inclusive, já olharam isso com a farmacêutica, né? Pode fazer com outras drogas, e aí o Matheus não precisa estar perguntando se pode ser feito no central, igual outras drogas, né? Eu acho que se a gente não está trabalhando em fazer bolos, não tem problema, né? Aí tem que pensar também no bolos das outras drogas também, né? Se também não vão fazer bolos da insulina. É claro que tem mais dúvidas, né? Ô, Nath, você está lidando nessa aula só com e Ju, e Léo, com esse cenário lá no nosso Poli CTI5 ou está estendendo a enfermaria para esse controle glicêmico de hoje? Porque tem as duas coisas na aula, mas o foco da discussão é mesmo paciente crítico, lá de baixo? Não, foi mais amplo mesmo hoje, contemplar tudo mesmo. O que motivou a aula foi o paciente crítico, mas acho que é para o pessoal começar a tratar direito em qualquer lugar, né? Uma eterna discussão, então, só, né? Controle glicêmico. Uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar em relação a NPH, né, seja na bomba ou seja fracionada, eu adoro esse fracionamento 2/3, 1/3, eu achei ele muito mais medular, dentro do mesmo modelo mental do que a ideia do noturno, né, que antes vigorava. Mas isso da NPH, desculpa, agora a regular, eu acho que ela muda bastante do que está sendo feito no paciente crítico, que está lá em terapia intensiva, bem na mão, com glicemia toda anotadinha, bonitinha, a gente está vendo muito ali na hora, e o paciente na enfermaria, que está andando, eventualmente recebendo visita, eventualmente tendo intervenção de dieta, onde você vai ter que detectar mesmo momentos de hiperglicemia que estão sendo rotineiramente mais marcantes, almoço, 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 almoço. Além de tratar, tentar entender por que aquilo está acontecendo, né? Se está tendo uma banana caturra chegando na mochila, se ele está precisando de mais insulina de verdade naquele horário, né? E vai ter que aumentar a dose, mas é uma regular que merece mais atenção da enfermaria. Senão o aumento vai ser vertiginoso. Tem paciente que vai demandar mesmo, mas quando começa a aumentar demais a conta, tentar ficar atento a coisa que lá na sala de emergência a gente vai estar sabendo que não existe. E na enfermaria, às vezes, passa batido. Isso. As transgressões, que a gente pega mesmo. Eu acho que vale ressaltar o nosso papel também, né, de educador ali, de colaborador na equipe. Acontece muito, né? Aqui, posso dar a insulina NPH, sendo que a glicemia acabou de dar 150? Né? Aí a gente só responde, pode? Não, não pode. Eu acho que aproveitar esses momentos, né, para que, olha, pode, sabe por quê? Porque tá boa, sim, porque ele tá recebendo. Porque às vezes os técnicos, os enfermeiros, eles ficam aflitos, né? Dizendo, gente, mas eu vou dar esse tanto de NPH, parece básico, né? Mas não é, nem entre a gente, às vezes, essa explicação. Não, você pode dar porque tá bom assim, porque a gente tá dando. E isso é muito revelador, não sei se vocês já passaram por isso, né? Quando você vai explicar, nossa, é mesmo, faz sentido, né? Dúvida de novo, uma outra dúvida, porcentagem das doses, assim, nos ajustes da insulina, considere a porcentagem das doses na correção do dia anterior. Exatamente, né? Por meio do que a gente ajustou, do que ele recebeu, né, de insulina de correção, que a gente vai colocar essa dosagem nas insulinas do dia seguinte, né?
sendo que você pode alterar tanto o NPH quanto a regular. Eu acho que ela perguntou mais quanto mesmo, né? Considera qual, né? Uma porcentagem do que usou, quanto que a gente Desculpa. faz. Porcentagem que eu vi é de 50% do que usou. Você faz no dia seguinte, você coloca nos ajustes, né? Ajusta 50% da dose. Deu para entender isso, gente? Então, ontem ele recebeu 40 unidades de insulina regular de correção. Então, hoje eu vou aumentar o total de insulina que ele vai receber, pelo menos mais 20. Pelo menos, né? Tem lugares que falam até 2/3 também. Mas eu vou mais na vibe dos 50% também. Às vezes até menos, né? Dependendo do paciente. Acho que é isso, então, né, gente? Tem mais dúvidas? Acho que mais um... Já ninguém tem dúvida sobre a hipoglicemia, não, gente? O paciente você está cuidando na enfermaria, ele fez uma hipoglicemia às 14 horas, ele fez 60 de hipoglicemia. Você pegou lá os dados de enfermagem e ele não estava tendo hipoglicemia em horário nenhum nos outros dias. O que você vai correr atrás? O que é o básico aí para ser feito? Alguém topa dar uma respondidinha? A gente lidou muito com hiper, né? Mas será que ele deixou de almoçar, por exemplo? A insulina foi aplicada? Então, ele vai ter uma óbvia hipoglicemia, né? Então, do mesmo jeito que a gente está correndo atrás dos alertas que vão justificar as hiperglicemias, também correr atrás do que está sendo a hipoglicemia, a não ser que ela seja persistente, aí vai ser erro de dose mesmo. Antônio, quer fazer alguma consideração para a gente encerrar? Você nunca mais vai voltar de férias, não? Estou voltando, Nath. Fica tranquilo. Olha, uma consideração extremamente importante. Estamos com paciente COVID que, durante o prona, a dieta é reduzida drasticamente. Lembremos também desse momento para estar ajustando a dose. Da mesma forma, o uso dos procinéticos para o retorno e para o início do prona. Tá joia? Lembrar também das identificações, tá? Principalmente na enfermaria, onde a bomba de infusão muitas vezes não está identificada como insulina. É super importante a identificação para toda a equipe ter conhecimento disso. Da mesma forma, a data do equipo. O equipo de insulina tem validade também. Então, quanto mais antigo o equipo, mais agregado ele está. Então, também lembrar disso. Isso faz parte de todo mundo. Somos uma equipe, todos nós podemos ver isso e chamar atenção. Um abraço e tudo de bom. Bom, Antônio, depois vou te mandar um link que nas suas férias você desautorizou-se um pouco, mas a dieta prona a gente já discutiu e ela não precisa mais ser baixada. Autorizaremos você quando voltar. O Otávio está perguntando, no caso da hipoglicemia, devemos sempre pensar em insuficiência adrenal? Oi, Nath, desculpa. No caso da hipoglicemia, devemos sempre pensar em insuficiência adrenal? Eu acho que não. Eu acho que quase nunca. Mentira. Mas assim, não acho que é sempre, não. Acho que é uma consideração, mas não é uma rotina, né? Eu acho que é mais pensar em ajuste de insulina. Cadê o Otávio? Tá te chamando. Ô, Ju, desculpa. Você
Tá chamando o Otávio, Bernardo? É só para entender por que ele pensou nisso, como devemos pensar sempre, eu entendo que está sendo uma hipótese diagnóstica muito forte. Não, entendi, boa noite. É porque você tinha lançado inicialmente o questionamento do paciente com hipoglicemia, né? Isso. E no contexto da COVID, que a gente tem usado corticoide, às vezes até doses maiores do que deveriam, em alguns pacientes a gente tem visto, tem sido visto algumas vezes, sabe, na enfermaria. Eu estou residente de clínica lá no HMDCC, já deu para ver alguns pacientes desenvolvendo isso também. Aí, a palavra sempre foi um pouco mal colocada mesmo, mas Você fez mais com relação pelo uso do corticoide, né? Isso, exatamente. Você vai fazer mais um alerta, né? Em caso de hipoglicemia, lembrar, dentre as coisas que você tem que descartar como causa de hipoglicemia da insuficiência adrenal, mas que é mais raro, né? Exatamente. É por causa do corticoide mesmo, que às vezes a gente está vendo um paciente com dose até mais elevada, sabe? Mais prolongada também. Então, tem acontecido algumas vezes. Ainda assim, não é tão frequente, né? Isso, ainda assim vai ser uma exceção, né, Otávio? Sim. Baita de uma exceção. E essa dose atípica de corticoide aí também é algo que vale a pena você tentar entender por quê. A nossa dose de corticoide, por exemplo, ela é bem fixa e regular com os pacientes, sabe? Uhum. Eu falo até em questão de acompanhamento, né? No momento da internação, o paciente já estava fazendo uso em casa, entendeu? Entendi. Não necessariamente intra-hospitalar, né? Não, que ótimo, então. Intra-hospitalar me preocuparia um pouquinho. Não. Beleza, gente. Acho que tá bom por hoje, né? Tá ótimo. Muito obrigado a todos. Melhor ainda é sair um protocolo. Tô adorando. Pois é. Júlia, a liberação do protocolo vai ser mediante a um infográfico com as coisas básicas na primeira página, né, Léo? A gente vai conversar sobre isso. Com esses pontos-chave da aula de hoje, bem básico mesmo. Com a autoria imortalizada para todo sempre. Não. Todo sempre é muito. Mas... Cara de cansada da pessoa. Então tá, gente. Boa noite. Foi ótimo. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Ju. Obrigada, pessoal.